Vamos abrir a palavra de Deus em João no capítulo 8. Domingo passado nós tratamos de João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Hoje, meus irmãos, eu os convido à leitura em João capítulo 8, do verso 12 ao 20. Nós estamos falando em João capítulo 8 a respeito de o surpreendente Jesus. Hoje, com ênfase na declaração de Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. João 8, de 12 a 20. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, onde ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Os irmãos vejam, agora Jesus está de novo, como nos versos de 1 a 11, diante de confrontação. Qual era o contexto aqui? O contexto aqui era o seguinte: os fariseus estavam pressionando Jesus, dizendo que aquilo que ele falava a respeito dele próprio não era verdadeiro. E criticavam Jesus dizendo: quando alguém fala de si mesmo, isso perde a força, perde o valor. O testemunho que uma pessoa diz a respeito dela, ela própria falando de si, não é um testemunho verdadeiro. Jesus então disse assim: não, vocês dizem isso, mas o meu testemunho é verdadeiro. Vocês até falam isso porque não sabem duas coisas: uma, de onde eu vim, e nem para onde eu vou. Evidentemente que quando as pessoas olhavam para Jesus e tinham a ideia sobre ele, de que ele era alguém comum, que ele não havia vindo dos céus, que ele não era enviado do Pai, então a pessoa olhava para ele e desdenhava do que ele estava dizendo a respeito de si. Mas Jesus disse assim: vocês também não sabem para onde eu vou. Claro, eles não tinham a ideia de que Jesus seria morto, ressuscitaria e seria levado aos céus. Então Jesus disse: o que eu falo de mim é verdadeiro, porque eu tenho natureza, origem divina. Além disso, irmãos, Jesus disse assim: quando algo é tido como verdadeiro, tem que ter duas testemunhas de acordo com a lei. Se alguém acusasse uma outra pessoa, ou testemunhasse sozinha de um fato, apenas a palavra de uma pessoa não era vista, não era aquele fato descrito, não era visto como fato verdadeiro. Tinha que ter duas testemunhas. Então Jesus disse assim: opa, mas eu tenho duas testemunhas. Há neste caso duas testemunhas. Uma, eu próprio que dou testemunho de mim.
E a minha palavra não é vazia. Evidentemente que aqueles que estavam vendo Jesus operar milagres, a manifestação dos sinais de Deus, porque Deus dá sinais. Deus deu sinais através de Jesus. Então ele diz: eu que dou estes sinais, eu que estou com vocês. Nos capítulos anteriores, Jesus inclusive havia curado enfermos, Jesus havia multiplicado pães. Então ele diz: eu. E quando Jesus diz eu dou testemunho, não é uma pessoa qualquer. Aquilo que eu faço, vocês estão vendo, mas o Pai dá testemunho de mim também. Então eu e o Pai, duas testemunhas, afirmando que o que eu digo acerca de mim é verdadeiro, porque Deus confirmava a obra de Jesus. E meus irmãos, um parênteses importante aqui: Deus confirma no nosso íntimo aquilo que Ele realiza. Quando algo é de Deus, Ele confirma o que o livro de Romanos chama de testificar. Quando você faz algo, dá um passo na vida, ou está caminhando assim, fora da vontade de Deus, o Espírito não testifica no seu íntimo que aquilo é de Deus. É porque às vezes nós não paramos para prestar atenção. Nós vamos agindo, embalados pelos nossos próprios argumentos, embalados e enganados por nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz: não se deixe enganar. Porque às vezes nós mesmos nos deixamos enganar pelo nosso palavrório, pela nossa falação, como diz lá na minha terra. Você às vezes fala tanto que acaba se escutando naquilo que você está falando errado. Você se convence que você está certo quando errado está. É uma coisa triste. Às vezes a melhor coisa é calar a boquinha e escutar o Espírito de Deus, mas nós insistimos em nos enganar com as nossas próprias palavras. Então Jesus está mostrando que o Pai dá testemunho, o Pai confirma. Deus age confirmando que aquilo que está ocorrendo é da parte do seu Filho, é da parte dele. Agora, o que Jesus havia acabado de declarar a respeito dele, que era uma coisa desafiadora, ao mesmo tempo libertadora. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas. Irmãos, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, primeira coisa, a ideia de luz na Bíblia e até fora da Bíblia, é uma ideia, meus irmãos, de brilho na vida. É uma ideia de vida feliz, vida alegre, vida com rumo, com direção. A luz na Bíblia, ela aparece como obra de Deus, desde Gênesis, nos primeiros versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Algo estava criado, algo material já existente. Mas como que, e eu vou falar aqui agora a grosso modo, vou falar de modo meio grosso. Algo criado, mas desarrumado. O caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Aí Deus disse: haja luz. Quando houve a ordem, haja luz, Deus começou a colocar ordem no caos. O caos começa a deixar de ser caos quando Deus diz: haja luz. Assim como aconteceu lá no Gênesis, na minha vida e na sua vida também tem isso. Quando Deus diz haja luz, começa a se organizar aquilo que está desarrumado. Depois de Gênesis, o livro de Êxodo tem
algo muito especial com ligação com João capítulo 8, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo. No livro de Êxodo, o livro de Êxodo narra, entre outras coisas, a libertação do povo de Deus do Egito. O povo era escravo, foi escravo por 400 anos. Depois da fase de 400 anos, Deus tirou de lá o povo do Egito, e o povo atravessou o Mar Vermelho e entrou no deserto. Você sabe que às vezes a gente diz assim: estou vivendo um deserto. Irmãos, às vezes o deserto não é a pior coisa que a gente tem a viver. É que muitas vezes o deserto, a fase de transição, travessia, já foi liberto, mas a vida de liberto também tem provação. Às vezes a gente acha que não, 400 anos no Egito, agora saiu do Egito, não virou tudo às mil maravilhas não, agora tem uma travessia de 40 anos, que infelizmente por causa da dureza da natureza humana, foi necessária, porque eles percorreram por 40 anos um trajeto que poderia ser feito em 15 dias, 13 dias. Mas toda uma geração com uma cultura, com um modo de pensar, com um modo de sentir, com um arcabouço, um caldo de cultura, um caldo de costumes, os vícios do Egito impregnados, toda aquela geração teve que morrer. Então passaram pelo deserto, e ali no deserto, porque o nosso Deus não nos abandona nos nossos desertos, estava presente uma nuvem clareando, uma nuvem de luz à noite. Durante o dia, uma nuvem fazendo sombra, à noite, uma nuvem clareando. A presença de Deus na nuvem tão espetacular, que num determinado ponto, a nuvem clareava o povo, não deixando o povo de Deus no escuro, e fazendo uma separação entre o povo de Deus e a escuridão no meio dos inimigos. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. A luz, no livro dos Salmos, quem no tempo de Jesus não havia declarado: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? A palavra de Deus associada à luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá no Novo Testamento e no livro de João, Jesus é a palavra, é o verbo. Verbo ação. Palavra ação. Ele diz: eu sou a luz, lâmpada para os meus pés. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Ele é a luz para o nosso caminho. No Evangelho de João, se cumpriu o que Isaías disse, que o Messias seria luz para os gentios, ou seja, luz para todas as nações. No Evangelho de João, o texto começa dizendo que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele era a luz dos homens, e as trevas, olha que lindo, as trevas não prevaleceram contra a luz. E de fato as trevas não venceram a pessoa de Jesus, que desde o nascimento foi perseguido, e que apesar das forças humanas e espirituais se reunirem contra Cristo, contra o Senhor Jesus, ele venceu inclusive a morte não o venceu, as trevas não prevaleceram contra ele. Quando Jesus diz: eu sou a luz
Ainda, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que ele diz: eu sou a luz, dentro de um contexto imediato. Qual era o contexto imediato? Nós estamos no capítulo 8 e no capítulo 7 ocorreu a festa chamada Festa das Cabanas, Festa dos Tabernáculos. A festa que durava uma semana. À noite havia uma iluminação grande. No pátio, por exemplo, que era uma área no pátio das mulheres do templo, as mulheres ficavam ali e haviam 4 pelo menos focos grandes de luz na Festa dos Tabernáculos. Os homens dançavam, e é bom nós falarmos isso, a dança como celebração, como expressão física de alegria, que não tinha nada a ver com dança sensualizada, era dança de alegria, e os homens dançavam segurando tochas, iluminando. Então era um período que Jerusalém ficava bem iluminada, e Jesus está ali naquele contexto da Festa das Cabanas, quando havia luz para todo lado, e ele diz assim: eu sou a luz. E na Festa das Cabanas, eles estavam celebrando a saída e libertação do Egito, e na saída e libertação do Egito, Deus deu a nuvem de luz. Agora há luz celebrando ali a libertação na Festa das Cabanas por 7 noites, por 7 dias. E Jesus diz: eu sou a luz. E aí, irmãos, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. É claro, quem me segue. Porque assim como a coluna clareando devia ser seguida, Jesus deve ser seguido. Algumas vezes nós queremos Jesus remédio imediato, Jesus pronto socorro, não Jesus tratamento. Jesus, meus irmãos, ele precisa ser seguido para que a nossa vida viva um processo de discipulado. Que coisa interessante seria se nós nos reuníssemos aqui, hora marcada hoje, dia 26, como eu estava dizendo. Hoje dia 26 de abril de 2020, né? Depois da pandemia parece que tudo é 2020, mas 2020, 2019... mas hoje 2026, nós marcássemos aqui, domingo, 7 da noite, e ocorresse uma coisa instantânea, sem processo, seria uma coisa curiosa. Você já pensou se em um culto só, todos os problemas ligados à sexualidade fossem resolvidos? Sem tentação agora, sem fragilidade, tudo resolvido. Mas a vida não é assim. A vida inclui processos, seguir a Jesus, não andar na minha direção. Por quê? Porque o contrário da luz são as trevas. E o que é uma vida em trevas? Na Bíblia, uma vida em trevas é uma vida de tropeço. 1 aos Tessalonicenses diz que quem anda de dia não tropeça, quem anda de noite tropeça. Ou seja, uma vida de topada para todo lado, tropeço para todo lado, de queda uma atrás da outra. Vida sem direção, vida errante. Nós erramos, mas não ter vida errante. Vida sem rumo, sem direção, vida sem propósito. Gastando a energia, a vida por caminhos que não levam à presença de Deus e não nos conduzem à bênção. Vida errante, vida de tropeço. A ideia de trevas está associado a uma vida tenebrosa, de medo,
de susto, de pavor, de angústia. Por quê? Porque a escuridão da noite traz medo. Quem viveu no interior, bem no interior mesmo, nas roças, lugares pouco iluminados, sabe. Toda roça, toda região de roça, tem histórias de uma noiva que aparece de branco, numa encruzilhada, numa esquina, numa curva, numa árvore. Não é assim? Tem um negócio lá. Nós íamos passar dias na casa de parentes, na roça. Às vezes ventava à noite, e aquele tipo de telhado, com buracos assim, ventando muito. A gente escutava, aí não sabia se era vento. Às vezes um primo daquele lá, mais sem vergonha para assustar a gente, dizia: ih, o bicho-papão está vindo. Um medo. À noite, precisar sair para ir no banheiro do lado de fora da casa. Aquele medo. O sacudir, o vento. Uma ave voando, que medo. Uma pedra, não sabe se é pedra, se é bicho. Às vezes achava que é pedra, a pedra se movia. Medo, por causa do quê? Escuridão. É mais difícil, irmãos, viajar na escuridão. Eu e o pastor Meis, esses dias atrás, precisamos fazer uma visita num lugar bem longe, escureceu. Estávamos muito longe ainda. E tão escuro aquilo, tão escuro. E a gente prestando atenção, aquele desgaste maior. Aí nós resolvemos dormir lá, dormir por lá, na estrada mesmo. Quando foi no outro dia, quando amanheceu o dia, tudo diferente, para entrar no carro, para vir, enxergando tudo. É tão diferente. Às vezes nós optamos por uma vida sem Cristo, muito mais desgastante. Porque nós queremos viver sem a luz de Deus em nós. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue? É porque Jesus é a nossa nuvem de luz, que nos atravessa no meio dos desertos da vida, e quando Ele vai, nós vamos juntos. É você seguindo a Jesus. E aqui o texto diz: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, terá a luz. Aqui, meus irmãos, a expressão terá a luz é como que, mais ou menos assim a ideia. Terá a luz que produz vida, terá a luz da vida, terá a luz que gera vida. Então Deus entra em nossas vidas, através do seu Filho Jesus, Jesus morando em nós. E eu quero explicar isso daquele jeito mais simples que nós aprendemos, porque é o jeito certo, é Jesus morando em nosso coração. Você lembra, quando você era criança, que alguém disse: abra o seu coração para Jesus? O que a pessoa estava dizendo é o seguinte: abra sua alma para Jesus, abra o seu íntimo, abra o seu ser interior. Permita que Cristo more dentro de você, porque onde estiver a luz, não haverá trevas. Hoje eu já citei o pastor Falcão algumas vezes aqui, e eu me lembro, hoje de manhã eu imitei a mãozinha rechonchuda dele fazendo assim, e hoje eu lembrei também dele falando sobre um raito de luz, e ele fez com o dedinho assim. O raito de luz, de uma história em espanhol, e ele contou que o raio de luz, o raito pequeno de luz, foi enviado pelo mundo para trazer um relatório onde estavam as trevas. E o raito de luz percorreu todo o mundo, e quando voltou,
Foi perguntado a ele: você encontrou trevas? A ele: não. Onde eu fui, havia luz. Claro, ele era o raio de luz. Onde nós estivermos, tendo Cristo, a luz de Deus estará em nós. O pastor Falcão devia ser jovem ainda, visitar o pastor Fausto Vasconcelos, o pai, em Bauru, e foi pregar na igreja, da Segunda Igreja Batista de Bauru. Estava lá na casa do pastor Fausto Vasconcelos, pai, o filho, o Fausto Vasconcelos, pequeno, que hoje é um grande Fausto. Então, o pastor Falcão pregou na igreja deles e foi para a casa do pastor. Era o costume da época. O pastor ia para a casa do outro, jantava lá e dormia na casa do outro. Então acabaram de jantar e ficaram conversando na sala. O pastor Fausto, pai, e o pastor Falcão. O que hoje é pastor Fausto, que era uma criança, o Fausto filhinho, foi levado para o quarto para dormir. E começou a dormir lá, mas acordou. Acordou e saiu do quarto chorando e veio para a sala. E a mãe perguntou: por que você está chorando, meu filho? E ele diz: eu estava no quarto, mas o quarto está escuro. E a mamãe disse assim: então pode voltar porque Jesus está lá. E eles, o pastor Falcão contava que o pastor Fausto, pequenininho, deu as costas, foi pelo corredor e entrou no quarto. Eles ficaram curiosos lá, passado um tempo, foram ver e ele estava dormindo. Pode ir para o quarto escuro, porque Jesus, a luz do mundo, está lá. Tantas vezes, meus irmãos, nós estamos olhando ao redor e vendo tanta escuridão. Mas quem tem Jesus, tem a luz da vida. E eu gostaria de orar com você, pedindo a Deus. Quem sabe você está vivendo assim numa escuridão muito grande na sua alma. As trevas tomaram sua vida. Medo, ansiedade. Todo mundo pode ter ansiedade, irmãos. Todo mundo. Todo mundo pode ter medo. Esses dias agora eu escutei uma pessoa falando uma grande mentira. A pessoa disse assim: eu não tenho medo de nada. Não, você não é tão forte assim não. Eu não tenho medo de nada não. Não, isso não é verdade não. Nós temos muitos medos na vida. Uma pessoa que vive zero medo é uma pessoa sem juízo, louca. Uma pessoa que vive zero ansiedade, não, psicopata. Psicopata. Você sabe que o psicopata não faz xixi na cama? Não tem ansiedade zero. É uma coisa, isso não é normal. E aqui nós gostamos de gente normal. Quem aqui sente medo? Todo mundo sente medo, até quem não levantou ficou com medo de levantar a mão. Não levantou a mão, ficou com medo. Às vezes o medo é tão grande que a pessoa não quer nem levantar, não. Vai que eu levanto aqui, o pastor vira para mim e fala: você que está com medo. Não, todo mundo tem medo. Só que, tudo dentro de uma medida. Você dizer assim: minha vida está acabada, não, isso não. Você tem a luz de Deus. Você pode dizer: eu estou com dúvidas. Agora, eu estou desorientado, não, desorientado não. Desorientado não. Eu estou com dúvidas. Desesperado não, não, desesperado não. Desesperado não. Você tem a luz de Deus na sua vida. E quem sabe,
você ainda precisa viver, e talvez já esteja vivendo agora, uma grande experiência de entregar a sua vida a Cristo. Ele que é a luz do mundo. Quando diz a luz do mundo, é porque todo mundo, todas as pessoas, de todo mundo, precisam de Jesus. Não há uma pessoa nesta terra que possa dizer assim: eu não preciso de Jesus. Eu me basto. Eu sou suficiente. Eu me resolvo. Eu me resolvo. Não. Você não se resolve em praticamente nada. Deus, através de Jesus, pode nos resolver. Ele é a luz do mundo. Deixa a luz de Jesus brilhar na sua vida. Peça a Deus: Senhor, acenda uma luz na minha vida que é Cristo. E eu quero te seguir. Eu quero andar com o Senhor. Chega de uma vida cheia de trevas. Cabeçada para cá, machucado para lá, topada para cá. Escolhas sem o menor sentido. Vivendo uma vida sem rumo, sem direção. Abra hoje o teu coração. Há um hino tão lindo. E você pode sair daqui hoje, nós todos saímos daqui hoje, com o espírito daquele hino. O hino diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus na sua vida, a luz de Deus na sua vida, te guiando, te dando direção em todas as coisas. E naquele ponto, preste atenção, que o inimigo, o príncipe das trevas, dominou, deixa a luz de Jesus brilhar ali. Porque o inimigo das nossas almas domina uma área da vida, ou toda a vida, e coloca trevas ali, para que aquilo que é real não seja visto, para esconder a realidade, para ocultar, para cegar. Mas Jesus vem, Ele como a luz, Ele mostra a vida como é, do jeito que ela é. Ele mostra a vontade de Deus como é. Ele mostra o bem como é, para discernir entre bem e mal. Então a presença de Jesus é a presença da luz da vida na vida.